Fala galera que acompanha o canal, trazendo mais um vídeo aí sobre injeção eletrônica, e hoje a gente vai falar sobre a UCE, né, a Unidade de Comando Eletrônico, né, que faz o gerenciamento do sistema de injeção eletrônica. Então hoje em dia as motos são produzidas aí no sistema de injeção eletrônica devido à necessidade de redução de poluentes, né, porque se fosse possível fazer isso com carburador, provavelmente as montadoras não iriam implantar o sistema de injeção eletrônica nas motos, porque é muito mais caro para a montadora fazer o sistema completo de injeção eletrônica do que o carburador, né? E isso encarece as motos, fica mais difícil de vender motos, mas tudo bem. O foco não é esse, o foco é o sistema de injeção eletrônica em si. Então, a base do sistema de injeção eletrônica é a redução de poluentes, ou seja, a montadora precisa chegar numa taxa de poluente exigida aí pelo governo, né, mundial, digamos assim, e essa taxa ela só é alcançada com o sistema de injeção eletrônica. Então galera, a UCE, a função da UCE é fazer essa redução de consumo, essa redução de produção de poluentes de forma rápida e inteligente. Então como que ela faz isso? A central ela parte de dois princípios. Um princípio é o que? Sensores, e o outro princípio é atuadores. Então os sensores, como o nome já diz, ele sente alguma coisa e informa para a unidade que vai receber esses sinais, esses sentidos, né, que vão ser enviados aí pelos sensores. Ou seja, eu tenho um sensor de temperatura, eu tenho um sensor de posição da árvore de manivela, eu tenho um sensor de inclinação do chassi, eu tenho um sensor de temperatura do óleo, eu tenho um sensor de temperatura do ar, né, eu tenho um sensor de posição da borboleta. Então eu tenho vários sensores que vão estar mandando informação o tempo todo para a unidade de comando eletrônico. Por outro lado, eu vou ter os atuadores, onde a central vai enviar, digamos, ordens para eles atuarem nas suas funções. Por exemplo, eu tenho a bomba de combustível, que é o atuador que manda o combustível do tanque para a linha, ela pressuriza a linha até o combustível chegar no bico injetor, que é outro atuador. Qual que é a atuação do bico injetor? Ele injeta o combustível, né, no tempo programado ali pela unidade de comando eletrônico. Um outro atuador, eu tenho a bobina. Qual que é a função da bobina? Produzir a centelha, né, que vai ser enviada para dentro do cilindro. Então ela recebe a tensão que vem da bateria, 12 volts, eleva essa tensão para algo em torno de 40 mil volts, que vai ser lançado dentro da câmara de combustão. Então esses são os atuadores. Então a unidade de comando eletrônica ela trabalha recebendo o sinal dos sensores e enviando comandos aos atuadores, tranquilos? Por exemplo, a Honda ela trabalha com uma central eletrônica que tem 33 pinos. Então esses 33 pinos eles são utilizados de acordo com a necessidade da moto. Por exemplo, uma CG 160 não utiliza todos os 33 pinos, ela utiliza alguns pinos, alguns ficam livres, não serão utilizados. Enquanto que uma Hornet, por exemplo, utiliza os 33 pinos. Então isso depende mais da moto do que da própria unidade, mas praticamente todas as unidades Honda têm 33 pinos. Então no momento em que você liga a ignição, a central ela é alimentada. Nesse momento, questão aí de 3 segundos, ela faz uma varredura em todo o sistema de sensores e todo o sistema de atuadores. Então ela recebe os sinais ali, ó, do temperatura do motor, a posição que a moto está, a posição que a borboleta está, no momento em que eu viro a ignição, para que ela possa calcular a quantidade de combustível que vai ser injetada na câmara para a primeira partida. O que ocorre de mudanças aí? Por exemplo, o motor está frio, o motor está muito frio, então o que a unidade de comando vai fazer? Ela vai acionar o sistema de afogador eletrônico. Ela tem um sistema de afogador que vai barrar a passagem de ar no corpo de borboleta. Dessa forma vai entrar somente combustível ao tanque, fazendo com que a moto funcione mais rápido, pegue mais fácil, em dias frios, por exemplo. Por outro lado, se a moto estiver com a temperatura quente, ela não vai acionar esse sistema de afogador, ela vai dar partida normalmente. Outra coisa também que a central faz é acionar a bomba de combustível. No momento que eu viro a ignição, ela aciona a bomba de combustível por 3 segundos para fazer a pressurização da linha, para que haja pressão no momento em que eu dê partida. Tranquilo?
Então, se eu virar a chave de ignição e não der partida, a bomba vai ser acionada por 3 segundos e a central vai desligar a bomba. Então a central quem liga a bomba, na verdade, é a unidade de comando eletrônico, não sou eu. Eu não ligo a bomba ao ligar aqui, eu não estou ligando a bomba, estou acionando a central e a central automaticamente liga a bomba. No momento em que eu dou partida, a central então aciona a bomba novamente e a mantém ligada enquanto a moto estiver funcionando. Porém, a central pode desligar a bomba em caso de emergência, por exemplo. Se eu cair com a moto, a central vai receber o sinal do sensor de inclinação do chassi e vai informar para a central que a moto caiu, ou seja, a moto inclinou mais do que 55 graus, por exemplo, no caso da Titan, inclinou 55 graus, a central desliga a bomba imediatamente para evitar aí um princípio de incêndio, vazamento de combustível, um acidente mais grave. Então a central desliga a bomba de combustível. Um outro exemplo, se houver uma pane no sistema, por exemplo, a central identificou um código de falha grave, pode ser uma queda também, o sinal de inclinação do chassi é um sinal de emergência grave, ou seja, a moto caiu. Então a central automaticamente corta bico e bobina. Cortou bico e bobina. Por exemplo, se eu desconectar eu pego o conector da unidade de sensores híbrida, que são 3 sensores numa só, que fica alojado no corpo de borboleta, na lateral do corpo de borboleta, ao lado do bico e ao lado do sensor ao lado do atuador de marcha lenta, no caso da Honda. Se eu desconectar ali, a central não vai achar nenhum dos 3. Então ela pede a referência do posição da borboleta, temperatura do ar e o sensor MAP. Então provavelmente o que a central vai fazer? Vai cortar bico e bobina, a moto não vai dar partida. A moto você vai dar partida aqui, mas ela não vai pegar, porque a central está com uma falha grave, está 3 sensores a menos, então é uma falha muito grave. Ah, tá faltando só um sensor, perdi o sinal só no MAP, a moto funciona? Funciona. A moto vai funcionar, a central pode entrar em modo de emergência ou não, geralmente não vai entrar por alto do MAP, a única coisa que ela vai fazer é acender a luz de injeção. Uma piscada, sensor MAP, por exemplo. Um outro exemplo, perdi o sinal do sensor de posição da borboleta, minha moto vai desligar? Não, provavelmente ela não vai desligar, porém você não vai ter como acelerar a moto, por exemplo. Às vezes o TPS, que é o sensor de posição da borboleta, ele estraga só num pedaço, ele é o potenciômetro, então à medida que eu estou acelerando, a borboleta está abrindo ou está fechando, então ela trabalha nesse movimento. Então eu tenho uma trilha aqui que o sensor vai percorrer, informando a central que está abrindo e voltando, informando a central que está fechando. Então a central percebe esse movimento como? Através de sinal elétrico, obviamente. Então quando está fechada, ela recebe uma tensão ali, por exemplo, de 0,43 volts. E à medida que vai abrindo, essa tensão vai subindo também, até chegar ali em torno de 4 volts, até 5 volts. Então vai de 0 a 5 volts. Então à medida que eu abro a borboleta, a tensão sobe até chegar em aproximadamente 4 volts, digamos assim. E quando fecha, ela volta para o 0,43. Porém, em um determinado ponto, a tensão está subindo, a borboleta está abrindo, a tensão está subindo, a borboleta está abrindo, a tensão está subindo. Em um certo momento, a tensão para de subir, só que a borboleta continua abrindo. E de repente, a tensão sobe do nada. Então, nesse espaço onde a tensão parou de subir, a central perdeu a referência, porém a borboleta continuou abrindo, eu continuei acelerando. Só que como perdeu a referência, a central não sabe que aumentou a quantidade de ar, então ela não aumenta a quantidade de combustível. Então por isso que a sua moto falha, às vezes a moto falha de repente, você está andando a 50 por hora, do nada a moto dá uma falhada, depois volta ao normal. Aí você fica aqui sem saber o que está acontecendo, ela vai, falha, volta ao normal, vai, falha, volta ao normal. Em alguns casos pode ser esse potenciômetro, tranquilo? Um outro fator que a central também é capaz de fazer, a central ela tem autodiagnose, então se ela percebe uma falha no sistema, ela tem autonomia para tentar corrigir a falha ou acionar o módulo de emergência. O que é o modo de emergência? Você vai conseguir andar a 60 km por hora, só isso, não vai conseguir passar essa velocidade, porque a central não vai injetar mais combustível, ela tem modo de emergência. A luz vai acender te dando ali um código de falha, por exemplo, sonda lambda, ela vai piscar 21 vezes. 21 piscadas, te indicando que a sonda lambda está com alguma falha na sonda lambda. Isso quer dizer que eu tenho que trocar? Não.
Você tem que descobrir por que a luz acendeu, qual que é o defeito da sonda. Às vezes o defeito nem é a sonda, mas a central acha que é a sonda, tranquilo? Então esse sistema de autodiagnóstico da central eletrônica, ele é capaz de corrigir a falha ou entrar em modo de emergência, ou a moto funciona normalmente, e isso vai depender dos cálculos feitos pela unidade. Mas com certeza, se surgir alguma falha que não seja grave, a luz vai acender, mas o motor vai funcionar normalmente. Mas se surgir uma falha muito grave, por exemplo, a luz piscou 12 vezes, bico injetor, a moto não vai funcionar. Ou o bico injetor queimou, ou o conector está desconectado, ou tem curto-circuito, mas é uma falha grave demais. Então o bico injetor, a central não vai acioná-lo, porque tem uma falha muito grave no bico injetor, ela vai piscar a luz 12 vezes, na verdade uma piscada longa e duas curtas, e a sua moto não vai funcionar. Tranquilo? Uma outra falha grave também é sensor CKP, sensor de posição da árvore de manivelas. Se esse sensor falha, a moto não liga. Lembram lá do magneto? Então o sensor CKP, ele lê o magneto tem mais ressaltos de injeção eletrônica. Então à medida que o CKP está lendo o magneto aqui, a central sabe que o motor está girando. Se o sensor para de ler o magneto, a central não sabe que o motor está rodando. Então para ela o motor está parado. Se o motor está parado, então a moto simplesmente não funciona. Você pode estar dando partida aqui, o magneto está rodando, você está dando partida, o magneto está rodando, mas o sensor não lê o magneto girando. Então a moto não dá partida. Tranquilo? Então é uma falha grave do CKP. Essa falha, na maioria das motos, Honda pelo menos, não tem código de falha de CKP. Yamaha, algumas motos têm código de falha do CKP, mas a Honda, a maioria não tem esse código de falha. Mas isso é fácil de descobrir se ele está queimado ou não com simples multímetro. Um teste multímetro você consegue descobrir se ele está queimado ou não. Bom, resumindo, a central eletrônica ela faz tudo sozinha praticamente. A nossa função como mecânicos é saber fazer os testes para descobrir qual que é o motivo da falha e não a falha em si. Às vezes a lâmpada piscou lá 21 vezes, é sonda lambda, vou trocar. Você vai lá, troca a sonda lambda, passa uns 2, 3, 4 dias, a luz acende de novo. Então não é simplesmente trocar a peça, você tem que descobrir qual que é a causa. Por exemplo, se eu colocar um papel no filtro de ar, na caixa de filtro de ar, barrando a passagem de ar e a moto funcionando, a central pode acender a luz de sonda lambda por culpa do papel que está obstruindo a passagem de ar. Por quê? Porque quando a borboleta abre, a central calcula uma massa de ar que está entrando ali pela borboleta. Porém, o papel está tampando uma passagem de ar ali, então está passando a quantidade real é menor do que a quantidade que a central calcula. Então, vai dar uma divergência entre a sonda lambda e a quantidade de combustível que vai ser injetada. Porque para a central está entrando uma quantidade de ar. Só que a sonda está indicando que a mistura está rica, certo? Porque a quantidade de ar que está entrando na realidade é menor. Então isso dá uma divergência. Então sempre que é uma divergência entre sensor com sensor ou sensor com atuador, a central tenta corrigir essa divergência. Se ela não consegue, o que ela faz? Ela acende a luz de injeção, indicando que é uma falha no circuito, que ela não conseguiu corrigir. Se você for lá e fizer o teste na sonda lambda, o teste correto, como tem que ser feito, você vai perceber que ela funciona normalmente. A sonda está funcionando normalmente, então o defeito está em outro lugar. Se você for lá conferir a caixa do filtro de ar, você vai achar o papel lá e vai descobrir que o defeito foi o defeito colocado. Eu já fiz isso várias vezes e com um teste aqui para a escola, né? Já fui com alunos da escola fazer esse teste, colocava um papel na caixa de filtro de ar e íamos em oficinas aleatórias. Então, a cada 10 oficinas, 8 não conseguiam descobrir que o defeito era o papel na caixa de filtro de ar, porque simplesmente nem sequer perguntaram se o filtro de ar já foi trocado, nem fizeram um diagnóstico, já chegavam falando, é sonda lambda. Passava o scanner, é sonda lambda, se trocar a sonda lambda, se trocar a sonda lambda, e outros casos é se trocar a bomba. A moto tá falhando demais, amigão, nem olhava a moto, velho, isso aí é bomba, isso aí acontece direto, é bomba, ou seja, então o que os caras estão fazendo aí no mercado, certo? Então isso já aconteceu várias vezes, já acontece até hoje.
aqui na escola vários relatos de cara que quer trocar bomba de cara. Então, galera, faça esse teste. Se você colocar um papel na sua caixa de ar impedindo a passagem, a sua moto vai apresentar algum problema. Se você levar se você levar um mecânico, serão poucos que vão descobrir que o defeito é o papel na caixa do filtro de ar e não a sonda lâmina, muito menos a bomba de combustível, né, galera? Então, esse vídeo aqui foi mais para apresentar alguns detalhes que a Central é capaz de fazer. Então, se você tem uma moto carburada e pensa em transformar a moto em injeção eletrônica, colocando, por exemplo, um módulo programável, não caiam na verdade não caiam, não acreditem que esse módulo programável vai fazer a mesma função da injeção eletrônica, porque não vai. A injeção eletrônica é muito mais complexa, digamos assim. A injeção eletrônica ela independe de programação, ela já faz tudo automaticamente, diferente do módulo, como o nome já diz, é um módulo programável, então você tem que programá-lo. Se você quer que a sua moto ande mais, você tem que programar. Se você quer que a sua moto bebe menos, você tem que programar. Se você quer que a sua moto ligue isso, você tem que programar. Tudo isso tem que programar. A injeção eletrônica não, basta você virar a chave e apertar o botão de ligar que ela já programa sozinha, corrige sozinha e já te dá a possível falha sozinho. Então a UCE, a unidade de comando eletrônico, ela nada mais é que um supercomputador, computador que faz cálculos matemáticos rapidamente para que possa ser injetado uma quantidade de combustível maior ou menor de acordo com a quantidade de gases poluentes que podem ser gerados para a atmosfera. Então, em alguns casos o consumo de combustível reduz, em outros casos a moto continua bebendo a mesma coisa. Então, isso vai depender do modelo da moto que você comprou. Não tem como uma CB600 andar igual uma CB300, isso é impossível, não tem como. Não tem como uma CB300 andar igual uma Titan 160, isso é impossível, não tem como, galera. Então, quanto maior a cilindrada, maior vai ser o consumo da moto mesmo. Isso é impossível de se conseguir fazer isso. Só se você andar com a moto desligada, né? Então tem muita gente que a minha moto é bebendo muito, a moto é injeção eletrônica bebendo muito. Então isso aí não é que ela bebe muito, ela bebe a quantidade necessária para ela andar. Simples. Tem uma Falcon, não tem como uma Falcon dar a mesma quilometragem que uma 160. Isso é impossível, galera, não tem como. A minha carburada bebia menos que a injeção eletrônica, não é? Aí o sistema de injeção eletrônica, galera, como pode dizer, se você pôr a sua moto carburada na banguela e descer o morro, ela não vai consumir combustível, o sistema de injeção vai. Então essa diferença do consumo a gente pode até fazer um vídeo falando sobre isso, né? Eu não vou focar muito nisso aqui não, porque senão o vídeo é muito extenso. Então a UCL é o supercomputador e recebe sinais dos sensores e converte esses sinais nos cálculos matemáticos e envia as funções para os atuadores, né? Que é a bomba de combustível, bico injetor, bobina de ignição e o atuador de marcha lenta, né? No caso das motos Honda, eu tenho um atuador de marcha lenta no corpo de borboleta. E o nome já diz, ele corrige a marcha lenta, para que quando eu solte, se eu estiver chegando eu estou a 50 km por hora, o sinal fica vermelho, ali na frente ali, o que eu faço? Eu solto o acelerador, deixo a moto ir e paro. Então, nesse tempo que eu soltei o acelerador e estou deixando a moto ir sozinha e paro, quem vai fazer a moto vir de 50 para marcha lenta é esse atuador. Tranquilo? Então esse atuador ele corrige a marcha lenta em qualquer coisa que eu fizer, ele vai corrigir a marcha lenta. Se a sua marcha lenta, se a moto é Honda, se a sua marcha lenta está com algum problema, o culpado pode ser ele. Pode ser. Porque, igual eu expliquei, se colocar um papel lá, várias coisas vão alterar na sua moto e não é culpa dos sensores nem dos atuadores. Tranquilo? Então, se surgir alguma dúvida aí, algum comentário, deixe aí, né? Seja um patrocinador do canal e até o próximo vídeo. Fui!